E aí, pessoal, tudo bem? Aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer que seja o momento de vocês quando estiverem ouvindo esse episódio. Aqui vamos para o episódio de alimentação, número 65, que foi uma coisa que eu achei que eu já tinha coberto anteriormente. E aí eu fui olhar, eu vi que eu falei mais en passant e valia aqui fazer uma abordagem um pouco mais direta, né, desse assunto, né? Acho que valia falar um pouco mais a fundo desse assunto. Isso aqui foi uma sugestão do ouvinte nosso, o Matheus Duarte Teixeira. Ele tinha falado há um tempo atrás, por que você não faz de alimentação? Eu falei, peraí, será que eu já não falei disso? E aí eu vou falar mais a fundo mesmo, eu acho que deu uma boa oportunidade de fazer uma pauta bacana, tá? E falar de qual a importância da alimentação, tipo de alimentação, formas de alimentar, estratégias de alimentação, prós e contras. Acho que vai ser bem bacana, porque na verdade quando eu falei de alimentação, eu falei muito quando eu falei de produto importado e produto nacional, né? Que durante muito tempo aqui no aquarismo a gente só sabia glorificar produto importado. Não, ração só se for da Sera, teve uma época. Não, ração só se for da Tetra. E aí eu quis puxar a sardinha para os fabricantes nacionais, né? Você tem a Poitara que está fazendo um trabalho muito bom aí, a Nutricon também, sabe? Tem muito fabricante bom, fora as soluções caseiras também, né? Eu falei muito rapidamente de soluções mais caseiras. E aí aqui abre uma janela de oportunidade de eu falar de outras questões relativas à alimentação, alimento vivo, alimento congelado, alimento liofilizado, essas coisas, né? Eu acho que vai ficar bacana, vai ser uma pauta bacana para explorar. A pesquisa que eu fiz para ela foi legal, e já tem mais alguma coisa de prática também aqui, né? Aquarismo é uma coisa que, se você tiver com a mente aberta, você aprende todos os dias. Então eu tô nessa há mais de 40 anos, eu vou dizer que a época que eu mais aprendi aquarismo foi nos últimos 5, 6 anos, em relação aos outros 40. Eu fiquei muito tempo fazendo coisas por alguma teimosia, talvez, né? E só de um tempo para cá que eu comecei a aprender bastante, que eu me sinto mais seguro. Até que foi daí que eu comecei a falar sobre isso também, né? Acho que influi, né? Então a gente vai ter essa pauta hoje. É uma coisa que eu costumo falar no final, mas já vou adiantar logo. Gente, esse episódio é o último episódio do formato normal antes da Copa do Mundo. Eu sou uma pessoa que sou bem febre de bola, gosto de futebol pra caramba, acompanho bastante. Copa do Mundo eu não vou ficar pensando em episódio, tá? A princípio, né? Eu não vou ficar nessa loucura, eu vou ficar curtindo, depois tem férias. Então, episódio regular eu só vou voltar a ter provavelmente lá para agosto, tá? Então vai ter esse aqui de alimentação. Eu tenho algumas outras pautas para esse ano que eu vou ter para agosto. Mas, para não dizer que eu vou ficar completamente fora, até porque os meus aquários continuam aí, eu vou fazer uma experimentação de um formato de episódio mais curtinho, tá? Eu pensei em dar o nome de Shorts, né? Por conta dos videozinhos tipo Reels do Instagram, Shorts do YouTube, TikTok, etc. É o formato mais curto, mais direto, que eu consigo pegar um determinado ponto e explorar só aquele ponto ali, no seu um episódiozão de podcast adicional, pegar um ponto, falar uma coisa rápida, vai ser coisa de 10 a 15 minutos, e ao longo da Copa, não sei exatamente quando, eu vou pegar um ponto, vou fazer e vamos ver como é que faz. Vai ter uma edição mais simples também. Eu estou vendo um formato que seja fácil de editar aqui, para ser bem mais direto, mais fácil de editar e soltar. E aí, como eu sou desses, eu vou acabar inventando uma capa diferente, enfim. As manias de cada um, eu vou fazer uma coisa. Vai cair no feed do mesmo jeito, tá? Do mesmo feed que vocês escutam, ou Spotify, ou YouTube, ou YouTube Music, vai cair no mesmo canal, digamos assim. Então vocês vão receber direitinho. Quem recebe aviso por e-mail vai receber o aviso por e-mail também. Tudo normal. Vai ser só um formatinho mais curto que eu vou experimentar. Vamos ver se dá certo. De repente a gente vai alternar. E aí eu vou ter mais flexibilidade também. Se tiver uma pauta pequena, eu solto vai se chamar Nano, tá?
eu solto um nano, se for normal, eu solto normal, tá? E aí cada um vai ter a sua numeração, porque eu tenho esse toque, vocês sabem disso, né? No mais aí, muito obrigado aí pela audiência, pessoal que segue aqui comigo. E vamos agora para a nossa pauta sobre alimentação. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre alimentação, tá, no aquário. E aqui, vale lembrar que eu vou falar de alimentação do ponto de vista mais amplo, não de animais do aquário, já que eu falei de invertebrado há pouco tempo, nada mais justo do que, de vez em quando, citar aqui ali os invertebrados, né? Para início de conversa, eu acho que antes da gente pensar em alimentação como uma coisa funcional, eu tenho que dar comida, tá? Isso é uma coisa... Para qualquer animal de estimação tem isso. Quem está entrando para cuidar de animal de estimação só pensa, eu tenho que alimentar, ponto. E quando você começa a se envolver, você começa a pensar além do alimentar para o nutrir aquele animal, tá? E eu acho que para qualquer ser vivo, vegetal também, né? Quem começa a cuidar de planta pensa só, quanto tempo eu tenho que regar? E depois de um tempo começa a descobrir coisas de fertilização. Tá? Isso é normal, tá? Isso acontece para quem vai ter bonsai, para quem vai ter hortinha na janela, para quem vai ter cachorro, para quem vai ter peixe, para tudo, né? A gente tem que pensar no melhor para o ser vivo. E o principal raciocínio que a gente tem que ter é o seguinte, é a saúde, né? E eu falo isso, eu já ouvi isso de uma veterinária, que eu tenho uma cachorrinha, vai fazer 6 anos agora, né, em junho, mas eu ouvi isso de uma veterinária. E já vi isso em coisas de aquarismo também. Eu acho que vale repetir, eu acho que é prudente falar isso aqui, né? A galera que economiza com ração, economiza com alimentação, tem uma grande chance de gastar mais com o pós, com o veterinário, com alguma outra coisa, ou até perder o animal, no caso, né? Então, a gente tem que entender que a alimentação é um investimento, né, na saúde desse animal que está com você, tá? É um investimento. Você fazendo uma boa alimentação, você minimiza bastante problemas de saúde, né? Isso para um animal terrestre já é muito verdade. Então, você vai comprar um cachorro mais sensível ou um gato mais sensível com alguma questão, você investir numa boa ração para ele vai te poupar uma boa grana com um veterinário, né? No caso de aquarismo, você tem uma outra ação do tripé, porque você não cuida do ar dentro da gaiola ou daquele em volta, mas você cuida daquela água que o animal está inserido. Eu falei isso num episódio não tem muito tempo, né? Então não basta você dar uma boa alimentação para os seus peixes invertebrados, mas você tem que cuidar também para isso não degradar o ambiente. E aí eu falo tanto de manejo, falo tanto de fazer troca parcial, de limpar filtro, ter uma boa filtragem, esse tipo de coisa, porque você para manter o sistema com saúde, né? Mas, assim, se deixar, eu vou perder a linha aqui, vou seguir outro caminho. Vou manter aqui o foco no que eu estou falando dos animais, tá? Então aqui está falando das necessidades dos animais, numa ideia de alimentar, não só para alimentar, mas para nutrir, para eles terem boa saúde. E aqui vale a gente voltar no ponto de quais são os hábitos alimentares dos animais que você tem no teu sistema aí, tá? E aí é bom entender, assim, ter um mínimo de planejamento, né? Se você vai ter, que tipo de fauna você vai ter, vai influenciar diretamente que tipo de alimento você vai ministrar para essa fauna, né? Então é bom entender se você tem peixes carnívoros, se você tem peixes herbívoros ou peixes onívoros. Invertebrados também. Tem invertebrado que, mesmo você tendo invertebrado detritívoro, come detrito, você tem que ter alguma coisa ali para ele também. Isso acontece, né? Embora eu pessoalmente confesso que eu não me preocupo tanto com a alimentação de ampulária e de camarão fantasma, que é o que eu tenho no meu aquário hoje,
Eu sei que é importante ter alguma massa vegetal para poder complementar ali, né? Até porque eu tenho peixes onívoros, mas que tendem ao herbivorismo, né? No caso de alguns loricaris, no caso de alguns cascudos e tal, ele tem que ter alguma massa vegetal ali para a digestão dele. Se ele comer muita proteína, ele tem problema. Eu perdi há pouco tempo um ancistros por conta disso. Eu vou chegar mais na frente sobre isso, né? Existe uma outra questão também que eu só vou citar, que é o seguinte: a temperatura da água vai influenciar também, porque se você tem água mais quente, o metabolismo vai ter mais rápido, maior digestão. Então, isso é uma coisa que você levar em consideração, só para você ter na cabeça, assim, não é uma preocupação, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte: eu falei isso na primeira temporada do podcast, lá atrás, quando eu falei de como você planejar que fauna que você tem, você pensar em ter peixe de superfície, peixe de meia água e peixes de fundo. E uma forma de você ver, separar na coluna d'água esses peixes, também você olhar o formato da boca desses peixes. Você vai ter um peixe com a boca voltada para cima, é um peixe que vai tender a procurar a comida na superfície. Você tem um peixe com a boca frontal, ele pode pegar em qualquer lugar, mas ele vai pegar a comida caindo, né? De modo geral. Aí diz que é um pouco exceção, mas depois eu entro nesse ponto. E tem um peixe com a boca voltada para baixo, que ele vai cavucar o fundo, que são coridoras, cascudas, etc. É uma boa dica de você ver aonde esse animal vai comer, tá? E aí, no caso do peixe de superfície, não necessariamente, não só um paulistinha, um tanites, um peixe desse, ou aquele borboleta amazônico, né, que parece uma machadinha, mas o próprio beta, você vai ver a boca do beta. O beta ele gosta de comida boiando, ele até vai buscar no fundo, mas ele gosta de comida boiando, entendeu? Isso é uma boa forma de você olhar a anatomia da boca para você ver o tipo de alimentação que aquele animal vai ter, tá? Aí, em termos de tipo de alimentos, né, que vale frisar, né? E aí, esse pessoal que está começando, tá? Normalmente você vai começar a montar um aquário, você vai ter uma indicação de ração, né, para comprar, né? Então o lojista vai falar: essa ração aqui é muito boa e tal. É bom você entender o tipo de animal que você vai ter, se você vai ter um peixe mais carnívoro, ou mais herbívoro, ou mais onívoro. De um modo geral, a galera que está começando tende a pegar peixes mais fáceis, são mais onívoros, come um pouco de tudo. Então é bom você pegar uma ração bem balanceada, tá? No caso de começando por ração, que é um alimento processado, né? Esse alimento vai ser o basal dos seus peixes, tá? O alimento processado, a ração. E aí daqui a pouco eu falo sobre tipos de ração, tá? Mas é só falar aqui para o pessoal que está começando. Então você vai ter aquele alimento basal, e se você tem um aquário comunitário, você vai tender a comprar uma ração mais balanceada possível, né? Agora, se você tem peixes predominantemente carnívoros ou uma grande necessidade de proteína, tá? Aí eu acho que você tende a procurar rações com maior teor de proteína. Então, por exemplo, galera que tem ciclídeo, ciclídeos de modo geral são, mesmo os onívoros, como o disco, o bandeira, eles tendem a ter necessidade de proteína maior. Então é bom você pegar uma ração ou em flocos ou em bits, né, que tem um maior teor de proteína. No mercado você tem ração baseada em krill, aquele camarão lá do Polo Sul, de água bem gelada. Tem ração baseada em BSF, que é aquela Black Soldier Flea, aquela mosca preta, mosca soldado preta, né? Que é uma mosca cultivada em cativeiro, usada só para fazer ração, que tem um alto teor de proteína. Tem muita ração boa de BSF, no caso para bandeira, para disco, para apistograma, para outros ciclídeos que tem necessidade de mais proteína, tá? É uma coisa que vale olhar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de ração, tá? Estou falando só em termos de como você escolher, né? No caso de herbívoro, uma ração, normalmente o pessoal busca ração com espirulina, que é uma alga muito, muito boa para... Eu não sei se aí eu estou falando besteira, tá? Se espirulina é uma alga, ou é uma substância encontrada na alga, né? Mas é uma ração, normalmente para peixe herbívoro, você procura normalmente rações baseadas em espirulina, tá? E aí é uma coisa interessante, né, de você
de você investir no caso de peixe herbívoro, tá? O pessoal que tem peixe de fundo costuma fazer isso também e tal. Mesmo que você tendo peixe que em tese vai comer algas no seu aquário, eles vão dar uma mordida nas folhas das plantas, mas é bom você ter uma ração que tenha um alto teor, porque ele vai acabar comendo o restinho e acaba sendo bom, tá? E para os peixes, assim, para determinados peixes, você precisa de uma proteína fresca, tá? E aí entram comida congelada, comida viva, né, e liofilizada. Eu vou bater um pouco sobre isso, tá? E por que eu estou falando disso também? Porque eu atualmente o carro-chefe do meu aquário principal aqui são os acarajis, que são um peixe que, embora seja onívoro, ele precisa de uma grande necessidade de proteína, uma boa carga de proteína. Então o ideal é oferecer para eles uma comida rica em proteína, e não só proteína ultraprocessada. É bom dar uma proteína fresca. Como é que eu faço isso? Os criadores nos Estados Unidos, Alemanha, Europa de modo geral, acho que Polônia também, não tenho certeza, mas a Alemanha com certeza por causa do Stendker. Stendker era um grande criador de disco na Alemanha, né? O Jack Watley fazia isso, e o Gabe Posada, que assumiu a criação dele, também faz. E o pessoal faz um patê proteico, né? O que é esse patê proteico? O cara bate no liquidificador, uma coisa assim, uma receita em que ele mistura uma quantidade X de proteína, e a mais utilizada é coração de boi. Tem explicações científicas para isso, tá? Então é coração de boi, bate com alguma coisa de origem vegetal, com alguma fibra, às vezes bate cenoura, às vezes bate espinafre. Aí eu não sei exatamente como é. Eu tinha uma receita dessa do Myron Gordon, do livro do Gastão Botelho, mas eu cheguei a fazer, mas é muito pouco prático, eu prefiro comprar pronto, tá? Mas existem receitas por aí, você pesquisa, você bate isso. É legal dissolver isso com como é que fala? Com gelatina sem sabor, ou então com agar-agar. Aí você bate isso e aí congela esse patê. Você congela em cubinhos, para você já pegar o cubinho do tamanho certo que você vai dar, tá? Isso é uma forma ótima de oferecer proteína fresca, não processada, para esses animais. Para quem tem animal em crescimento, é excelente, tá? Muito bom. Isso é o pulo do gato dos criadores lá fora, né? Só que assim, eu fiz isso no passado, eu cheguei a pegar essa receita do Myron Gordon, fazer em casa, só que eu fui burro, né? Burro não pensei nisso. Eu botei num pote desse tipo de maionese, congelei, eu não consegui tirar. Eu tive que ficar batendo com a faca para poder tirar, para poder dar para os peixes. Não era muito prático. Eu cheguei a fazer com coração de boi e fazer com fígado na época. Eu não sei se hoje em dia se faz com fígado. Acho que o problema do fígado talvez seja a palatabilidade. Você vai dar, o peixe não vai gostar do sabor. Nem todo mundo gosta de fígado, né? Mas hoje o pessoal costuma comprar pronto, né? Eu costumo comprar o Força Discos, patê Força Discos, que é do Antônio De Luca, aqui do Rio de Janeiro. Ele faz congelado, só que aí para poder exportar, ele tinha muita dificuldade de exportar. Exportar, que eu falo, mandar para o resto do Brasil, porque o congelado é difícil de manter, né? Então ele desenvolveu um processo de liofilizar, que é um ultracongelamento, em que ele fica seco, mas preservado. Ele não perde as características. Então ele vende esse patê liofilizado. E tem uma parte chata que ele boia, tem peixe, e o disco não é um peixe com boca virada para cima, ele gosta de pegar do meio para baixo, mas aí você tem, galera gruda no vidro, tem gente que prende com garfo, tem várias formas de você oferecer esse patê. Existem outros fornecedores por aí de ração liofilizada. Eu, quando comecei minha jornada de acaradisco, foi em década de 90, 80, 90, né? Tinha, eu acho que a atual Labicon, que é a antiga Alcon, tinha um Tubifex. Tubifex é uma minhoquinha vermelha que dá em esgoto. Ele tinha uns cubinhos de Tubifex liofilizado, que era esse mesmo processo, que era a única coisa que eu conseguia fazer os meus discos comerem, tá? Que era interessante. Então acho que vale para quem quer dar uma ração base de proteína para o peixe, esse liofilizado que o Antônio vende é bom. Eu vou botar o link aqui no grupo do Instagram dele, você entra em contato com eles, para se você estiver interessado em comprar, acho que vale a pena. Algumas lojas no Brasil vendem, em São Paulo, eu acho que Arco-Íris Discos vende. Tem algumas lojas por aí que vendem. Em Brasília tem uma loja que eu sei que vende também. Aqui no Rio de Janeiro, a Tal Pai Tal Fish vende o patê do Antônio também. Vale vocês procurarem.
Agora, além disso, uma coisa também que o pessoal costuma oferecer, que é ótimo, é a comida viva mesmo, né? Tem algumas lojas que vendem Artemia salina viva, que é aquele camarãozinho, né? De água super salgada, que é um ótimo alimento também. E é bom, eu acho muito maneiro, você joga a Artemia viva, ela fica passando pelo aquário, você vê os discos caçando ela, é interessante. Já vi vendendo, mas é uma coisa que criar não dá muito certo. O pessoal normalmente coleta, que é Daphnia, que é um crustáceozinho pequenininho de água doce. É bom para quem tem peixe em crescimento, principalmente. E uma coisa que eu dava antigamente, especialmente quando eu criei beta também, lá atrás, que é Enchytraea, que é um vermezinho branco que vive numa cultura de carvão, fica com uma plaquinha de vidro, você coloca uma aveia nessa plaquinha de vidro, de assim de anão, e molha de vez em quando, uma minhoquinha branca, que é ótima. Para beta, então, é excelente, é uma ótima fonte de proteína, né? Larva de mosquito também, mas, cara, eu não vou fazer a loucura de sugerir que vocês criem larva de mosquito para dar para peixe, cara. Pelo amor de Deus, a dengue tá aí, febre amarela, só se por acaso tiver, aí achei um negócio com larva aqui, pega essas larvas lá para os peixes, vão adorar. Mas eu não vou instigar vocês a fazerem isso. E o importante é o alimento vivo, porque tem peixes vendidos no mercado que eles só comem alimento vivo. Tem um pessoal que compra uns betas diferentes, beta importado, tem aqueles malacai, né? Que é uma outra espécie, não é os planes. Tem alguns que não pegam ração, só pegam alimento vivo, aí é bom dar tipo Enchytraea, Artemia, umas coisas assim, minhoca, umas coisas assim. Pra galera que tem jumbo também, pô, vai dar um minhocão daquele pro um Oscar, né? Pô, ele vai amar, sabe? Feliz da vida, entendeu? Acho que vale investir em alimento vivo também. O lance o alimento vivo é que você vai ter que cultivar ele, você vai ter que cuidar. Viajou, você pode perder uma cultura de alimento vivo, né? Então, hoje em dia não tem mais alimento vivo por isso. Eu não quero ficar preso. Pô, não posso viajar porque senão eu vou perder minha cultura de Enchytraea. Tá louco, né? Eu acho que a gente não pode fazer... A gente tem que fazer o hobby trabalhar pra gente, não a gente trabalhar pro hobby, senão vira trabalho, vira um problema, né? Então, era bom falar isso aí. Agora, assim, pra quem tá como comunitário, começando, esse tipo de coisa... O importante é você ter um bom alimento processado, boa ração, né? Eu acho que é de extrema importância pegar uma boa ração, né? E nesse caso, eu falei nesse episódio lá atrás, a questão dos produtos nacionais. Quando eu entrei no hobby, eu vou repetir isso, porque nem todo mundo pode ter ouvido, ou se ouviu não lembra. Você tinha pouquíssima opção de ração, você tinha uma ração em bits chamada Vitormônio, que eu comprei uma vez e joguei fora, porque os peixes ela afundava, os peixes não comiam, né? Nem sei se era boa ou não, posso ter dado errado, porque eu estava aprendendo, né? Mas eu só comprei uma vez, e foi década de 80, e aí você tinha o carro-chefe do mercado, era os flocos da Alcon, tem Alcon Basic, a atual Labicon, tinha Alcon Basic, Alcon Colors, que era com uma coisa para realçar o vermelho, né, com astaxantina, provavelmente, não sei. Aí tinha uma para ciclídeos, que tinha um teor de proteína maior. Você tinha uma para aquário marinho também, eu acho. E tinha uma para guppy, que era mais um pozinho, assim, né? Tinha vários tipos, né? Era uma ração não muito boa, mas era o que tinha, né? E em um dado momento, na década de 90, a gente teve uma entrada de fabricantes estrangeiros. Já teve a Tetra, foi a primeira que eu vi chegar, a ração da Tetra. Rações muito boas, até não muito tempo dava a ração da Tetra aqui. Aí teve a ração da Sera, que é alemã. Acho que a Tetra não tem certeza se é alemã, não. Mas a Sera com certeza é alemã. Tem muito fã a Sera. Aqui em casa é engraçado. Eu comprei pros discos aqui, recomendado pro pessoal que a Sera é muito boa e tal. Cara, alguma questão de palatabilidade, ou de repente eu comprei a ração meio velha, eles não gostaram, tá? Teve uma vez que eu comprei, não pegaram direito. Teve uma que eu sei que eu errei, né? Porque tinha um vendedor, um cara vendendo ração a granel. Cara, não façam isso, tá? Não comprem ração a granel, tá? Por quê? O que as pessoas fazem? Compram um pote bem grande de ração, que isso é mais para um criador, para gente que tem poucos aquários, não faz sentido.
e ele vende, bota no saquinho, vende, toma aqui, ração, toma X gramas. É mais barato você vender X gramas da ração do pote grandão do que você vender o potinho. Só que o que acontece? Quando você abre a ração, ela começa um processo de oxidação, né? Ela tem uma data de vencimento. Então, você não sabe quando o cara abriu aquele potão para vender a granel, e o fato dele ter aberto ali, ela vai degradar mais rápido, né? Então, eu não recomendo que faça isso, de você comprar granel. E eu até falo, às vezes tem aquele impulso de, caramba, a ração esse pote aqui tá valendo mais a pena. Cara, o ideal é esse pote de ração que você compra não durar mais do que 3 meses, tá? Eu diria até menos que isso, 1, 2 meses, né? Então, ainda que não seja econômico, é melhor para a saúde dos peixes você comprar potes menores, misturando e tal, do que você comprar um potão para durar muito tempo, porque depois do tempo ela vai perdendo as propriedades dela, né? E aí o pessoal que compra a ração da Poitara, ainda vou entrar no ponto de vista dos fabricantes. A galera que compra a ração da Poitara, aquela Poitara Black, que é a melhor linha da Poitara, é uma ração que tem a grande vantagem dela não ter conservante, e ao mesmo tempo vira uma desvantagem se você entrar nessa de comprar potes muito grandes, porque você vai ver a ração degradar. Você abre uma BSF, uma Black Line BSF de flocos, você espera dar um mês para você ver como é que os flocos estão todos murchos ali dentro, porque ela não é para durar esse tempo todo, porque ela não tem conservante, entendeu? Então vale ter esse tipo de atenção também. Então agora que eu falei, deu um histórico, eu vou falar agora de tipos de ração e depois eu vou falar das que eu já dei aqui, da minha opinião, tá? Agora falando de fabricantes, né, fiz uma introdução, né, falei do passado e tal, o que nós temos, né? A gente tem nacionais que eu considero bons, a Nutricon e a Poitara, né? Atualmente eu tenho Nutricon para peixe de fundo, e a Poitara eu entro no mix de bits, né? Flocos eu não gosto tanto, eu uso mais os bits deles, né? São rações com a mesma qualidade lá de fora, com um preço melhor, e a gente incentiva a indústria nacional. A gente precisa de uma indústria nacional boa, né? E de fabricantes lá de fora, tem a Tetra, ainda é muito boa, tá? Eu não tenho comprado, mas é muito boa. A que eu mais gosto atualmente é a Tropical, que, se não me falha a memória, é polonesa, tá? Mas tem uma importadora que traz para cá os produtos da Tropical. Eu gosto bastante da ração da Tropical. Tem a Sera, que tem seu séquito de fãs, que eu sei. Eu não gosto tanto da Sera, embora sejam boas. Tem bons insumos, mas aqui em casa não funcionou muito bem. Eu estou dando uma de flocos agora da Siquem que faz condicionador, faz o Prime, que o pessoal adora. Tem uma ração chamada Nutri Diet, eu acho. Tem algumas linhas. Eu comprei a de discos em flocos. Tem um teor de proteína bom e ela tem uma palatabilidade ótima. Os peixes amam. Eu chego com o floco ali perto do aquário, já vão lá para cima. Leva alho, né? Provavelmente por isso que tem a palatabilidade boa. As rações baseadas em alho todas têm palatabilidade boa, né? E me indicaram a Dr. Basler. Dizem que é muito boa essa ração. Não experimentei ainda para os peixes aqui. Na próxima compra eu vou colocar, né? Essa Dr. Basler é interessante, acho que vale a pena. E isso em termos de fabricantes, tá? Nacionais e internacionais são esses, tem outros, claro, mas que eu não tenho experiência ou não ouço falar bem, enfim, posso não ter ouvido ainda e tal, mas é isso, né? Em termos de tipo especificamente de ração, né? Eu falei rapidamente dos flocos, né? Flocos, de modo geral, é indicado para peixe de superfície, que ela boia, você solta, ela boia. Como é que eu faço com os discos? O disco não necessariamente gosta de comer comida em cima. Os meus são se deixar, eles comem tudo, né? Até minha mão se deixar. Então, isso para mim, teoricamente, não seria problema. Mas eu pedi esse macete com o Vitor Hugo da loja Mundo dos Discos, né? É você pegar um maço pequenininho de flocos, fiar dentro d'água e espalhar dentro d'água. Fica tipo umas folhas. Eles vão lá e pegam na meia água. Tá? Mas, de modo geral, flocos é para peixe de superfície, peixe pequeno. Mas, no meu caso,
eu tive uns discos selvagens, eu tinha visto alguns criadores falando que disco selvagem costuma pegar melhor flocos do que beats, né? E, de fato, os hackers que eu tinha preferiam flocos. E daí que tem esse lance das flocos, tá? Aí esse é o primeiro tipo. O segundo tipo são as embalagens, são as rações em grãos e grânulos, né? São aquelas os que eu chamo de beats. É marcha, peixe e meia água. De um modo geral, elas afundam devagar, ao contrário daquela Vitormônio que eu falei, que ia direto para o fundo, né? E aí você tem granularidade diferente, peixes pequenos para médios, para grandes. E aí essa é a principal ração que eu deixo dentro do alimentador automático. Eu falei isso algumas vezes aqui, por conta da minha rotina, já não fico mais tanto em casa, e eu não quero negligenciar. Eu tenho peixe de crescimento, peixes vorazes, então eu acho que eu tenho que dar comida mais de uma vez por dia. Então eu coloco uma mistura de grãos e grânulos dentro do alimentador. 2 vezes por dia ele roda e joga a quantidade que eu imagino que seja ideal para os peixes comerem, tá? Além disso, tem ração em pellets, né? São os grãos maiores, parece um tablete, né? E aí você tem tablete desses para jumbo, para ciclídeo grande, para Oscar, tucunaré, esses peixes mais parrudos, né? O pessoal só que a Jumbo tem um regime de alimentação diferente, eles dão muita proteína fresca, né? Peixe, etc. Mas tem uma parte de ração e o pessoal dá com esses pellets mesmo. E também peixe fundo. É uma forma que eu tenho uma ração de fundo, até da Nutricom aqui, que eu dou para coridor e para cascudo, porque é aquilo que eu já falei no episódio sobre peixe fundo, há umas 2 ou 3 temporadas atrás, que as pessoas compram achando que ela é a equipe da limpeza, que ela vai comer cocô. Não vai comer cocô, ela precisa de ser alimentada. E limpa vidro e cascudo não come só alga, tá? Embora eles gostem, porque eles têm uma predileção pelo herbivorismo, nem todas as espécies, algumas espécies são onívoras ou até carnívoras, você tem que dar alguma alimentação para complementar. Eu jogo de tempos em tempos uns pellets aqui para os coridoras comerem e para os cascudos, principalmente porque os meus discos são vorazes, eles catam tudo que eles acham pela frente. Então, às vezes, o que sobra não é suficiente para os peixes de fundo, né? E mesmo assim, eu tenho que fazer algumas estratégias, porque senão eu jogo o pellet para os peixes de fundo, os discos vão atrás também. Os bichos são brabos, né? Então, normalmente, quando eu jogo o pellet, eu jogo no outro canto uma ração que eles gostam para poder dar uma distraída neles, tá? Mas tem esse lance dessa ração para o peixe de fundo também, para ela afundar e ir lá para o peixe de fundo, tá? Então, assim, eu falei aqui de tipos de ração, de alimento vivo, de proteína fresca, de liofilizado. Aí, no caso de liofilizado, eu prefiro dar o patê congelado, tá? Aqui em casa, já que eu tenho acesso ao patê congelado. Tem gente que não tem acesso ao patê congelado. O patê congelado eu simplesmente largo ele boiando, porque na hora que ele descongelar, ele vai começar a afundar, os peixes vão pegar. Então, não tem problemas com isso. O liofilizado, não, ele boia mesmo, parece um pedaço de isopor. E aí o pessoal faz aquilo que eu citei agora há pouco, de prender com garfo ou coisa assim, para o peixe em água pegar, tá? Mas falei disso, falei dos flocos, falei dos grãos, falei dos pellets, falei de alimento vivo também. O que falta falar? Regimes de alimentação, tá? Eu acostumei a dar comida todo dia. E agora que eu tenho discos que eu compro pequenos e quero que eles cresçam no meu aquário, eu entendo que o meu aquário é um aquário de engorda, é um aquário de crescimento. Então eu dou comida 2, 3, 4 vezes ao dia. Quando eu estou em casa, 3 vezes ao dia, pelo menos. E quando eu estou fora, são só as 2 que roda o alimentador. Mas o que tem que lembrar a gente tem para toda decisão tem sua consequência, né? Então, se eu dou comida mais vezes, eu tenho que ter uma limpeza mais eficaz. Então, se você pretende dar comida 2, 3 vezes ao dia para os seus peixes, você não pode dar mole com sifonagem, se for o caso, ou limpeza de filtro e troca parcial de água. Senão você vai ter acúmulo de nitrato, você vai ter um boom de bactéria, tudo isso eu já falei várias vezes. E aí eu descobri que, por exemplo, pessoal de plantado, pessoal de aquapaisagismo, em que o foco central do aquário o ambiente, aquele visual, eles só dão comida para os peixes dia sim, dia não. É como diz o MD, o Mark Dawson, né, que é daquele MD
Fish Tanks, ele sempre fala que ele alimenta any other day, é sempre um dia sim, dia não, né? Por quê? E a galera de plantado aqui, de aquapaisagismo, fala isso também. Porque esses peixes, em tese, os pequenininhos desses aquários, não precisam comer todo dia, na natureza eles não comem todo dia. Não, você não tem um foco de fazer ele crescer. Ele vive muito bem comendo dia sim, dia não. E aí você tem menos carga orgânica, é mais fácil de cuidar do aquário, você precisa mexer menos, é menos nitrato para cuidar, menos nutriente para crescer alga. É a melhor coisa para esse tipo de aquário, dia sim, dia não, tá? Para aquário de crescimento, ou de jumbo, essas coisas, aí sim você tem que dar 2, 3, 4. Pessoal que faz criação mesmo, por exemplo, a galera que eu conheço que cria caradisco, filhotes a partir de 1 mês de idade, principalmente, eles comem 6 vezes por dia, porque o metabolismo acelerado, eles estão em crescimento, precisam ganhar corpo, porque depois de um certo tempo ele para de crescer, ele atrofia. Então, e aí essa galera faz troca parcial todo dia. Pessoal que cria disco, acho que bandeira também, beta não sei. Troca no máximo dia sim, dia não, tá? Aquário de reprodução vai depender, né? Normalmente tem peixe que fica sem comer ou tal, é uma coisa muito específica. E normalmente algumas espécies, quando vão entrar em reprodução, você tem que dar só comida viva. Eu acho que beta tem isso, acho que killifish tem isso, alguns ciclides também. Você dá comida viva para incentivar o comportamento de reprodução. Agora, o ideia de você está começando, ter um comunitário 1 a 2 vezes ao dia. Conheço muita gente que começa a montar um comunitário e que tem esse esquema. Uma comida antes de acender a luz, outra quando chega em casa de noite. Tá mais do que bom, tá? Mas o mais importante é o seguinte, se você dá mais comida mais vezes, lembra que você vai ter que trocar água, fazer trocas mais generosas, tá? E fazer manutenção. Na parte de filtragem mecânica, vai ter que limpar a esponja, vai ter que trocar a perlon, e é muito importante. E também pensa bem no quanto você coloca de ração, né? Existe uma regra que chama da regra dos 3 minutos, né? Que você coloca a quantidade de ração que os peixes comam até 3 minutos, a não ser que os peixes de fundo, que você vai largar aquele pellet para ele comer ao longo da noite, mas é um pellet duro que vai amolecendo aos poucos, tá? Mas olha para essa quantidade de ração para não ficar sobrando ração, porque senão você pode degradar o seu sistema também, tá? E isso é muito importante, especialmente para quem vai botar alimentador automático, para regular a quantidade de vezes, a quantidade de comida que ele solta numa rodada do tambor, tá? Eu, antes de instalar o tambor de alimento automático aqui em casa, eu botei ele no seco aqui em cima da mesa, na abertura que eu achava ideal. Ele jogou na mesa ali, eu vi se aquela quantidade ali era o que eu dou mais ou menos, tá? Para não dar comida demais. Porque senão você tem vamos supor, você vai montar tudo correndo para viajar, e naquela rodada ali cai comida demais. Aí você está sobrecarregando o sistema, especialmente se você está viajando, né? Você pode estar sobrecarregando o seu sistema e quando você vê, tarde demais. Você fica 1, 2 semanas fora, tarde demais. Eu deixo ele já rodando direto, é uma quantidade que eu já sei, então quando eu viajo eu só encho o tambor e é a abertura que eu já escolhi mesmo. Não tenho grandes problemas com isso, tá? E aí, gente, o último recado aqui a galera que for investir em alimento vivo, só lembra que você tem que cuidar da cultura, né? Eu não tenho já algum tempo, porque eu não quero me preocupar com isso. O único máximo que eu faço é comprar Temer Vivo de vez em quando para fazer uma graça para os peixes aqui. Mas eu acho que é só vocês terem esse cuidado aí, tá? Vamos agora para as considerações finais. Então, desculpa se esse episódio ficou meio confuso, porque tinham várias vertentes, várias formas de abranger alimentação. Eu fiz uma pauta aqui falando em hábito alimentar, falando de necessidade, falando de tipos de alimento, vivo, congelado, aquela coisa, dentro das rações, o tipo de ração, o tipo de mercado, como você ministra isso aí.
eu talvez não tenha falado tanto de não, para realçar cor, essas coisas. Acho que isso é muito específico também. Se de repente, se for o caso, eu faço um dia só sobre isso, faço um episódio curtinho só sobre isso. Mas eu acho que eu tentei ser o mais abrangente possível, tá? Dando uma boa explanada aqui em termos de alimentação. Eu até deixei algumas marcas que eu costumo dar aqui. Nenhuma delas me patrocina, tá? Então eu posso falar tranquilamente. E acho que se me patrocinasse, eu não sei se eu conseguiria falar, não, eu prefiro essa aqui, porque me patrocina, não sei. Mas nesse ponto eu acho que eu fico até mais aliviado de não ser patrocinado para poder falar o que realmente funciona aqui em casa, né? E o único viés que eu tenho eu sei que tem rações importadas muito boas, mas eu tento dar preferência ao produto nacional para incentivar a indústria nacional mesmo. Mas, por exemplo, a Flocos eu acabo comprando da Tropical porque é a que eu acho melhor, funciona melhor aqui do que as que eu estava tentando apoiar em termos de ração de flocos. Mas, enfim, escolhas, né, que a gente faz. Tá, espero que vocês tenham gostado aí dessa minha incursão na alimentação, né? E aí, no caso, o Matheus, que foi que sugeriu a pauta, imagino que você vai ouvir isso aqui, né? Então, Matheus, espero que eu tenha te respondido, tenha atendido aí. Qualquer coisa, deixa um comentário aí. Eu sei que você costuma comentar ali na caixinha de comentário do Spotify. Pode deixar aí qualquer coisa, a gente se fala aí, tá? Os demais, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, se vocês deixarem um comentário no Spotify, eu tenho respondido até rápido, porque eles me alertam por e-mail, eu consigo ver rápido. Pode mandar um e-mail para aquarismoparatodospodcast@gmail.com, que eu tenho uns alertas, agora eu estou conseguindo ver rápido. Instagram eu vejo menos, mas vejo, tá? Pode deixar um comentário no Instagram. Quem escuta pelo YouTube também pode deixar um comentário lá, embora eu não tenha visto há algum tempo, mas eu acho que em algum momento eu vou acabar esbarrando, tá? Aí se quiser pedir pauta, falar mais algum detalhe, quiser alguma coisa, o que der para fazer eu faço. E aquilo, como eu falei na introdução, episódios desse formato adicional voltam só em agosto, tá? Eu vou dar uma pausa agora, eu tenho algumas pautas para falar no segundo semestre e eu vou experimentar esse formato mais curtinho agora durante a Copa do Mundo. Vou ver como é que funciona, de repente pode ser o futuro, quem sabe, né? Eu espero que funcione como eu estou imaginando, tá bom? Gente, obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima.